Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como chegar à fórmula do número π e como ela deve ser usada interativamente através de um programa de computador. Esse método eu desenvolvi sem fazer nenhuma pesquisa prévia, mas depois de algum tempo descobri que Arquimedes de Siracusa usou o mesmo raciocínio que o meu há cerca de 2.270 anos atrás. Porém, como na época não existiam os computadores, ele só conseguiu calcular π com um número muito pequeno de casas decimais, pelo que andei vendo na internet apenas 3. Este vídeo faz parte da playlist Ciência no Dia a Dia do meu canal no YouTube. E desde já convido vocês a comentarem o conteúdo do vídeo, inscreverem-se no canal e deixarem seu like. Agora vamos direto ao assunto. Vejam, uma coisa que intriga muito a gente é ver que quando se divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, o resultado dá sempre 3,14, seguido de um número infinito de casas decimais, e não importa o tamanho da circunferência. Veja, por exemplo, esse rolo de fita crepe aqui. O diâmetro dele eu posso determinar medindo a distância entre a escala inferior desse esquadro e a extremidade da mesa limitada por essa linha aqui. E para medir o comprimento da circunferência, eu marco o início e o fim de uma volta completa da fita, traçando uma linha aqui nessa dobra, onde as duas partes da fita são coladas. Agora basta desenrolar a fita, fixá-la em algum lugar e fazer as medidas. Bom, o diâmetro deu 10 menos 1,5, 8,5. D igual a 8,5. E o comprimento deu 35 na outra extremidade. Aqui dá 9, então 26,7. Comprimento igual a 26,7. Vamos colocar um erro de mais ou menos meio milímetro, então aqui vai ficar 8,50 mais ou menos 0,05 centímetros. Com base nas medidas que fizemos com o rolo de fita crepe, C sobre D é igual a 26,70 mais ou menos 0,05 centímetros dividido por 8,50 mais ou menos 0,05 centímetros. Como as unidades se cancelam, o resultado é igual a 3,14 mais ou menos um erro. Esse erro pode ser calculado através da teoria de erros da seguinte forma: ele vai ser igual a 3,14 vezes a raiz quadrada de 0,05 centímetros dividido por 26,70 centímetros ao quadrado mais 0,05 centímetros dividido por 8,50 centímetros ao quadrado, que é aproximadamente igual a 0,02. Observe que o resultado é adimensional, pois as unidades se cancelam. Portanto, C sobre D vai ser igual a 3,14 mais ou menos 0,02. De forma geral, a razão C sobre D é representada pela letra grega π, que é igual a 3,14 seguido de uma infinidade de dígitos sem periodicidade alguma. Logo, o valor de π que eu determinei experimentalmente tem apenas duas casas decimais, além de ter um erro de aproximadamente 2 centésimos. Observe que, se o numerador for inteiro, o denominador jamais poderá ser inteiro, e vice-versa.
pois ambos são direto ou indiretamente proporcionais a π. Portanto, π jamais poderá ser escrito na forma de uma fração irredutível, p sobre q. E por isso, π é um número irracional. Sendo assim, se conseguimos medir com exatidão o diâmetro da circunferência, jamais conseguiríamos medir também seu comprimento, e vice-versa. Logo, dá para desconfiar que calcular π com o máximo de precisão possível, usando a equação acima, é algo muito mais trabalhoso do que através de um método numérico. Criei então o seguinte método que agora eu vou começar a mostrar para vocês passo a passo. O primeiro passo é desenhar um hexágono inscrito numa circunferência de raio R igual a 1. A ideia é partir do hexágono e ir construindo sucessivamente novos polígonos, com o dobro do número de lados do polígono anterior. Por exemplo, dobrando o número de lados do hexágono, obtemos um dodecágono, que é um polígono de 12 lados. Observe que o perímetro do dodecágono está mais próximo do comprimento da circunferência do que o do hexágono. O perímetro P do hexágono é igual à soma de seus lados, que é igual a 6. Calculando π, usando P no lugar do comprimento C da circunferência, obtemos para ele o valor P sobre D igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Sendo assim, o perímetro do hexágono já nos fornece um valor razoavelmente próximo de π. Olhando a figura, o segmento OD, que é igual a C, vamos chamar de R, porque R é o raio da circunferência. E vamos assumir que ele seja igual a 1, pois sempre podemos considerar qualquer coisa como unidade de medida. O segmento AC vamos chamar de SN-1. SN-1 é o lado do hexágono, que é nosso polígono base. DC vamos chamar de SN, que é o lado do decágono. E OB vamos chamar de HN, que é a altura do triângulo equilátero OAC. E também um dos catetos do triângulo azul. Isso é tudo que a gente precisa para chegar à fórmula do cálculo de π. E essas variáveis também estão indicadas próximas aos lados dos triângulos azul e verde. B e D são, respectivamente, pontos médios do lado AC do hexágono e do arco AC da circunferência. Logo, SN é um dos lados do dodecágono. Então, vamos calculá-lo. Como HN é a altura do triângulo equilátero de vértices OA e C, os triângulos azul e verde são retângulos. Então, para calcular SN, aplicamos inicialmente o teorema de Pitágoras ao triângulo verde, obtendo a seguinte equação: Sn ao quadrado igual a Sn menos 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 menos Hn ao quadrado. Mas, aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo azul, temos que Hn é igual a 1 menos Sn menos 1 sobre 2 ao quadrado, e extraio a raiz do que está entre colchetes. Vamos chamar a primeira equação de equação 1 e a segunda de equação 2. Agora basta substituir a equação 2 na equação 1, que obtemos a equação que permite calcular o lado de um polígono em função do lado do polígono anterior. Portanto, Sn vai ser igual a, abro chaves, Sn menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais, abro colchetes, 1 menos Sn menos 1 sobre 2 ao quadrado, elevo a 1 sobre 2, e o que está entre colchetes eu elevo ao quadrado, e o que está entre chaves extraio a raiz. Essa equação ela vale para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante.
E ela se aplica a todos os polígonos subsequentes, pois a forma de deduzi-lo independe do valor de n. Resumindo, basta conhecermos Sn-1 para conseguirmos calcular Sn. Uma vez calculado o lado Sn do polígono através da equação que acabamos de deduzir, basta multiplicá-lo pelo número de lados ns para obtermos o perímetro P, ou seja, P é igual a Sn vezes ns. Vamos chamar essa equação de equação 2. Para n igual a 1, Sn-1 é igual ao lado do hexágono S0, que é igual a 1. E, portanto, o número de lados ns é igual a 6. A cada iteração, o número de lados dobra, ou seja, ns é igual a 6 vezes 2 elevado a n. Vamos chamar essa equação de equação 3. Assim, na primeira iteração, n igual a 1 e o número de lados do polígono é 12. Na segunda, n igual a 2 e o número de lados vai para 24 e assim sucessivamente. Logo, para obter o perímetro P do polígono, basta substituir a equação 3 na equação 2. Portanto, P é igual a 6 vezes 2 elevado a n vezes Sn, que é igual a 2 vezes 3 vezes 2 elevado a n vezes Sn. No limite, para n tendendo a infinito, P é igual a 2π. Logo, π é igual a limite para n tendendo a infinito de 3 vezes 2 elevado a n vezes Sn. Podemos obter uma equação para Sn partindo de um outro polígono qualquer, porém o hexágono é o que mais simplifica o desenvolvimento do método. Com essas equações, podemos calcular π com qualquer número de casas decimais. A única limitação é a capacidade da ferramenta de cálculo e também o tempo, porque o processo é iterativo e vai ficando cada vez mais lento à medida que o número de casas decimais vai crescendo. Arquimedes, por exemplo, fez as contas manualmente e conseguiu calcular π com 3 casas decimais. Quem tiver tempo e quiser se divertir com isso, pode tentar com uma calculadora comum, para ver até onde consegue chegar. Ou até mesmo para entender melhor como funciona o mecanismo iterativo de cálculo. Mas quem já sabe trabalhar com planilhas eletrônicas, como o Excel, ou conhece alguma linguagem de programação, com certeza vai conseguir um resultado incomparavelmente melhor e mais rápido usando o computador. Como exemplo, eu vou mostrar para vocês como calcular π com 15 casas decimais, através de um script em Python, cujo código está na descrição do vídeo. Lá também vocês vão encontrar o link para a instalação do Python. Normalmente, os computadores não conseguem ultrapassar esse limite de casas decimais, por uma limitação do próprio processador. Para contornar essa limitação, eu desenvolvi uma calculadora para números gigantescos, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Para rodar o script, basta carregar a IDE do Python, localizar o script na pasta onde ele foi gravado, abri-lo e executá-lo. Então, vamos lá. Então, primeiro, nós carregamos o script. Agora, é só executá-lo. Vamos em Run e Run Module. Pronto, está aí o número π na tela com 15 casas decimais. Para obter números maiores de casas decimais, eu precisei desenvolver uma calculadora para números gigantescos. Fiz o programa em Delphi por ser uma plataforma de desenvolvimento rápido, além de ele gerar executáveis de alta performance. E fazer cálculo com essa calculadora é muito simples. Basta você entrar com dois números quaisquer, por exemplo, este aqui, para A, e este outro para B. E depois clicar no botão correspondente à operação que você deseja que ele realize. Por exemplo, adição, subtração,
multiplicação. E para calcular π, basta entrar com o número de iteradas, por exemplo, 30, e clicar em seguida no botão π. Viram como o resultado aparece quase que imediatamente na tela? Mas conforme o número de iterações vai aumentando, o cálculo vai ficando cada vez mais demorado. Veja, por exemplo, quando eu mudo de 30 para 50. Vou clicar agora no botão π. Perceberam que o resultado demorou mais para aparecer na tela? Mas com essa calculadora eu consegui calcular π com 360 casas decimais. Olha aqui. Para conseguir mais casas decimais é preciso deixar o programa rodando horas e horas. Mas veja bem, pessoal, como não faz sentido que exista algo no espaço que possa ser dividido infinitamente, como é o caso dos lados de nosso polígono, é possível que fisicamente não exista uma circunferência perfeita. Nesse caso, o número π só faz sentido matematicamente, porque, como acontece na prática, ele sempre terá um número finito de casas decimais. O mesmo pode acontecer com outros números irracionais, raiz de 2, por exemplo. Uma boa analogia para esse tipo de comportamento é o espectro de energias da radiação do corpo negro, estudado no início do século passado, que foi provado não ser contínuo, como se pensava antes. E esse foi o estudo que deu origem à mecânica quântica. Bom, mas esse é um tema para um outro vídeo, e por enquanto é só. Bom, pessoal, espero que de alguma forma vocês aproveitem o conteúdo deste vídeo. E, por favor, vamos continuar apoiando o canal, comentando o conteúdo do vídeo e deixando o seu like. Então, obrigado e até o próximo vídeo.